Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula dele Moron, Química B. Espero que vocês estejam bem, certo? Estou aqui com a minha gloriosa toquinha, a de Alexander Fleming. Tamo junto, espero que vocês estejam se cuidando. Nós estamos trabalhando o conteúdo de uma maneira bem tranquila, tá? Não está correria, não, e também não está devagar demais. A gente precisa, logicamente, caminhar com a matéria de forma que vocês possam aprender, tá? Bom, eu postei ontem um vídeo no Cisflame da matéria de hoje, que são forças intermoleculares, tá certo? Muito bem. Estou aqui abrindo o Cisflame para a gente compartilhar esse vídeo, que eu sei que provavelmente pouca gente tem assistido, se é que alguém assistiu. Alguém assistiu o vídeo ou não? Claro. Tá certo? Então, nós vamos assistir o vídeo agora. Só se estiver travando demais, aí eu paro. Mas, a princípio, a ideia é passar o vídeo para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Beleza? Sendo compartilhado aí. Ó, tá aqui, ó. Forças intermoleculares. No YouTube. Vamos ver se não vai travar muito. Se travar, vocês assistem em casa. Agora tem que assistir os vídeos, tá, queridos? Lembrando que, mais uma vez, temos a nossa gloriosa tarefinha lá no Classroom. Ô, professor. Fala. Por que tá passando tarefa no Classroom? Quê? Por que tipo assim, os professores vão voltar a passar tarefa no Classroom? Professores? Sim. Queridos, ficou para o professor decidir, entendeu? Então, cada pessoa trabalha de um jeito. Sentido. O colégio sempre, né, deu essa liberdade para os professores. Então, Obrigado. tem professor que trabalha só com Cisflame, tem professor que trabalha com Classroom. Por que eu estou trabalhando com Classroom? Porque fica mais fácil para vocês e para mim, com certeza, tá? Vocês não precisam imprimir nada, né? Como é que vocês iriam mandar a resposta da tarefa? Vocês teriam que tirar uma foto e enviar. Agora você entra no Classroom, abre lá a tarefa no dia, inclusive a tarefa já está disponível, resolve o exercício, clica nas respostas, clica no enviar e acabou. Não precisa ficar preocupado, ah, será que chegou? Será que enviou? O sistema não falha, certo? E, para mim, eu estou colocando todas as tarefas lá, fica mais fácil para eu juntar tudo, eu monto a planilha, tá certo? E aí eu tenho um controle de quem fez a tarefa. Essa nota é a nota C de vocês, entendeu? Lógico, não quer fazer, não faz. Nós estamos num país livre, graças a Deus, né? Mas isso é para prepará-los para as provas, para os simulados e tudo mais. Então, essa é a razão que eu estou usando. Agora, fica a critério do professor. Se o professor quiser usar ou não, tá? A ordem que temos é usar o Cisflame. Eu estou usando. Eu estou postando o vídeo da aula e o vídeo do Zoom toda semana, tá? E a tarefa no Cisflame e a tarefa no Classroom, eu conversei com a Yara, ela me deu essa liberdade, né? Expliquei para ela que o que estava acontecendo? Os alunos estavam entregando tarefa bem depois. Eu trabalho em 5 colégios, queridos. Então, é complicado o meu e-mail, ficar procurando e-mail de aluno, aquela correria. Se é complicado, você trabalhou para vocês, né? Para a gente. Tá? Mauro, você tá me ouvindo? Aí. Tô ouvindo.
Eu vou sair do celular, vou ficar só pelo computador, tá? Ah, beleza. Beleza, então, queridos, vamos começar? Vamos assistir o vídeo aqui. Só alegria? Muito frio aí, não? Tô aqui, ó, protegido, pronto pro frio. Só falta aquele chocolate quente. É isso aí, queridos. Nós estamos quase terminando a nossa apostila 1B, na frente B. E nós vamos agora para mais um capítulo, que é agora forças intermoleculares, também chamadas de ligações intermoleculares. Primeiramente, vamos diferenciar ligação química de ligação intermolecular. Primeiramente, ligação química também é chamada de ligação interatômica, porque ocorre entre átomos. Inter quer dizer entre, inter é aquele time do sul só não, certo? O time do Saci, não. Inter quer dizer entre, tá? Então, interatômica, entre átomos, tá? A
chamado de força de Van der Waals. Moléculas polares. Moléculas polares, nós temos basicamente dois tipos. Existem as moléculas polares clássicas, normais, e existem moléculas polares especiais. Vamos colocar assim, tá? Moléculas polares quer dizer que uma ponta é negativa e uma ponta é positiva. Existe um polo negativo e um polo positivo. Exemplo de molécula polar, HCl. O cloro é o polo negativo, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. E o hidrogênio, então, é o polo positivo. O que acontece? Cargas opostas se atraem. Então, uma molécula de HCl se liga a outra. Fala, Arthur. Tem que ficar de câmera ligada? Não, agora pode desligar a câmera. Mais tarde eu vou pedir para ligar de novo, tá? Só quero que vocês prestem minha atenção. Tá bom. No vídeo, tá? Lógico, Beleza. desligou a câmera, né? Mas focado na aula, beleza? Beleza, beleza. Através dos polos opostos. O cloro de uma molécula atrai o hidrogênio de outra molécula. Então, a carga positiva de uma molécula atrai a carga negativa de outra molécula. Essa interação é entre cargas que existe mesmo. Tá? É uma polarização que não é induzida ou instantânea, é uma polarização real. Tá certo? A molécula tem polos mesmo.
Ô, Maurão, Lembrando as gloriosas tarefinhas do Clécio, beleza? Para você ficar bom nesse conteúdo. Use a touca, lavem as mãos, se cuidem, forte abraço e hasta la vista. Quem me chamou? não, relaxa, já tá de boa. Não é mais nada, não. Já entendi o negócio aí. Beleza. Muito do que bem. Então, galera, bom, essa foi a primeiro contato de vocês com a matéria, certo? Vocês não podem ficar só assistindo esse videozinho, mequetrefe, assistindo a aulinha no Zoom e dormindo o resto do dia. Vocês têm que assistir mais de uma vez o vídeo, né? Assistir a aula do Zoom de novo, que eu vou estar resolvendo exercício daqui a pouco. Tentar fazer mais exercício do livro que tem gabarito, tá certo? E, logicamente, fazer a tarefa do Classroom. Beleza? Bom, então, fazendo um resumo daquilo que nós vimos no vídeo, o que acontece? Nós temos como pré-requisito, o que acontece na química é o seguinte, se você deixa um conteúdo para trás, não pega direito o conteúdo, não estuda direito, lá na frente você vai precisar dele. Então, tudo começou com geometria molecular, tá? Geometria molecular. Saber bem o formato geométrico das moléculas. Tem um vídeo lá bonitinho, tá tudo lá no Sysflame, queridos. Tá? Tudo guardado lá, tudo bonitinho. Então, lá tá a explicação no vídeo e também na aula do Zoom sobre geometria molecular. Você precisa identificar o formato. Por quê? No momento em que você identifica o formato da molécula, você já consegue dizer se a molécula é polar ou apolar. Só recapitulando, para ninguém falar que eu não sou legal, e eu sou o cara mais legal do mundo, certo? Existem 6 formatos geométricos. Linear de 2 átomos, linear de 3 átomos, angular, piramidal, trigonal plana e tetraedro. Desses 6 formatos, 2 formatos são sempre moléculas polares. Olha que moleza. Olha que moleza. Moléculas angulares e moléculas piramidais. Mauro, eu não lembro de nada, Mauro. Deixa eu imitar aquelas alunas perdidas. Eu não lembro de nada. Você não estuda. Só por isso. Tá certo? Não estuda. E aí, logicamente, a matéria aperta. Então, queridos, é hora de acordar para a vida. Acorda, meu povo. Certo? Acorda. Ai, mas a química é muito chato. Chato é ficar sem dinheiro, isso que é chato. Entendeu? Tô bom. Então, química é fácil. Quanto que a molécula é angular? Eu estou recapitulando a matéria, para você ver como que eu sou um cara fantástico. Se fosse outro, não estava nem aí. Quanto que a molécula é angular? 3 átomos, hidrogênio família 6A, ou 7A e 6A, ou só família 6A. O grande exemplo é a água. A água é uma molécula angular. E, necessariamente, toda molécula angular é polar. Não tem exceção? Não. Toda molécula angular é polar e ponto final. Por isso que basta você identificar a geometria que você já rapidamente identifica a polaridade. No cursinho, quando eu dou essa matéria, eu dou junto geometria molecular com polaridade molécula. Dou juntinho, mesma aula. Que eu acho bem mais prático. No material de vocês, como foi separado, eu não quis misturar para não confundir. Para você não falar, ai, muita coisa ele falou. Então, eu trabalhei por partes. Beleza? Bom, molécula piramidal, 4 átomos. Família 5A com hidrogênio ou família 7A com 5A. Toda molécula piramidal, exemplo, amônia, é necessariamente molécula polar. Então, esses são os 2 casos, tá certo? Os 2 casos onde você tem
necessariamente molécula polar, geometria angular e geometria piramidal. Os outros formatos geométricos, linear de 2 átomos, linear de 3 átomos, trigonal plana e tetraédrica, você tem que analisar, você tem que desenhar a molécula. Você identificou o formato, você desenha. Tá? Isso está bem explicado no vídeo e na aula do Zoom. Tá? Você desenha a molécula, aí você analisa as extremidades, as pontas. Tá? Linear, as duas pontas são iguais. Molécula apolar. Linear, as duas pontas são diferentes. Molécula polar. Trigonal plana, que é um triângulo. As 3 pontas do triângulo, os 3 vértices do triângulo, são 3 átomos iguais. Molécula apolar. Não são todas iguais, tem 2 iguais e um diferente, ou todos diferentes, polar. Tetraédrica, a mesma coisa. Molécula tetraédrica é aquela molécula de 5 átomos. Tem um átomo central e tem 4 átomos ao redor. Os 4 átomos ao redor são iguais, molécula apolar. Tem alguém diferindo? 1 hidrogênio e 3 cloros? Pronto, já é molécula polar. Beleza? E aí agora vem a matéria de hoje. A matéria de hoje, queridos, é fácil também. Lógico, você vai ter que ler a apostila para pegar mais informações, mais detalhes, mais exemplos, curiosidades e tudo mais. Mas, basicamente, se você identificou o tipo de molécula, você rapidamente identifica a força intermolecular. O que é a força intermolecular? Força que ocorre entre as moléculas. Uma molécula atrai a outra molécula. Existe interação entre elas. Tá certo? Existe interação entre as moléculas. Se não tivesse interações entre as moléculas, não teria estado sólido, não teria o estado líquido. Aí muita gente vai dizer assim, mas e as substâncias que são gases? Elas são gases agora, a 25 graus Celsius. Mas lá atrás, em temperatura bem negativa, ela foi líquido. E se você diminuir mais ainda a temperatura, ela era sólido. Quer dizer que existe oxigênio sólido? Teoricamente, sim. Eu nunca vi. Por quê? Eu nunca, trabalhei com temperaturas tão negativas assim. Você já trabalhou com temperatura de menos 200 graus Celsius? Não, você não sabe o que é isso. Tá? Eu estou aqui de touca e está 20 graus. Está até mais de 20 graus. Deixa eu ver qual a temperatura agora. Ó, agora deve estar uns 21 graus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, isso mesmo, 19 graus. Entendeu? Hoje a mínima vai ser 14 graus, mais ou menos. Eu estou falando de menos 200 graus. Entendeu? Você não sabe o que é menos 200. Então, nessa faixa aí de menos 200 graus, essa galera que é gás, é tudo líquido. O povo fazendeiro aí, quem trabalha com melhoramento de raça, de Nelore e tudo mais, sabe que a gente conserva embriões em nitrogênio líquido. Qual é a temperatura do nitrogênio líquido? Está menos 196 graus Celsius. Pode pesquisar. Cara, é muito gelado. Muito, muito, muito gelado. Entendeu? Então, a temperatura de ebulição, ela depende de força intermolecular. Se as moléculas estão fortemente agarradas umas às outras, para separar, você vai ter que aquecer bastante. Ponto de ebulição alto. Se as moléculas estão fracamente agarradas umas às outras, para separar, você não precisa aquecer muito. Então, ponto de ebulição baixo. Está entendendo? Mas você sempre tem que aquecer para separar. Para derreter, tem que aquecer. Para ferver, tem que aquecer. Tudo bem? Principalmente ponto de ebulição, que eu caio no vestibular. Que a gente vai ver na última parte da apostila. Solubilidade e ponto de ebulição. Depende de força intermolecular. Vocês estão entendendo? Então, não é um assunto inútil. Aliás, o Enem cobra muito forças intermoleculares. Tá? Vocês estão no primeiro ano ainda. Tem tempo para o vestibular, para o Enem. Mas já vão se preparando para as provas seriadas.
Esse é um assunto comum nas provas seriadas, forças intermoleculares. Então, nós temos dois tipos de moléculas, tá? Que eu quero fazer exercício daqui a pouco. Nós temos moléculas polares e apolares. As moléculas apolares, elas apresentam fracas interações moleculares. Por quê? Porque não existe polo, não existe uma ponta positiva e uma ponta negativa. Então, a interação entre uma molécula de O2, que é uma molécula apolar, com outra molécula de O2, é muito fraca. Então, por isso que facilmente a gente tem o quê? O gás oxigênio. Por isso que facilmente ele se apresenta no estado gasoso. Por quê? Porque você tenta aproximar as moléculas de O2, mas elas não interagem facilmente. Por quê? Porque elas são apolares. A tendência normal de uma molécula apolar é ficar o quê? Longe uma da outra. Ou seja, estado gasoso. Por isso que eu falei no vídeo, a maioria das moléculas apolares a 25 graus Celsius e 1 atm se encontram no estado gasoso. Ou seja, já ferveram. Você tenta aproximar para uma, colar na outra, você não consegue. Por quê? Porque você não tem uma ponta positiva real e outra ponta negativa real. Você tem uma polarização instantânea, momentânea. Ou seja, uma hora a ponta fica positiva, uma hora a ponta fica negativa. E essa polarização, como ela não é fixa, a molécula não fica presa uma na outra para sempre, né? Ou, assim, por muito tempo. Estão entendendo? Bom, o que cai? A gente vai ver nos exercícios. O nome da interação. Tá certo? O nome da interação. Moléculas apolares, a força de interação chama-se Van der Waals. É o nome que mais cai. Mas pode ser chamado também de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Também chamado de forças de London. Tá? Você tem esses 4 nomes representando a mesma coisa. Interações entre moléculas apolares. Moléculas polares. As moléculas polares têm uma ponta positiva e uma ponta negativa. Existem polos fixos. Aquela ponta é sempre positiva, aquela ponta é sempre negativa. Eu dei o exemplo no vídeo do HCl. O H ligado ao Cl. O H é carga positiva, polo positivo. Por quê? Porque ele é menos eletronegativo que o cloro. O cloro é o polo negativo, por quê? Porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, você tem o cloro sempre polo negativo e o hidrogênio sempre polo positivo. O que vai acontecer? Uma molécula de HCl se agarra a uma outra molécula de HCl através dos polos opostos. Cargas opostas se atraem. Então, o hidrogênio, que é polo positivo, vai se ligar ao cloro da outra molécula, que é o polo negativo. E essa atração é muito mais forte do que Van der Waals. É uma interação mais forte. Portanto, o ponto de ebulição de uma molécula polar é maior que o ponto de ebulição de uma molécula apolar. Por conta disso. É mais difícil separar, né, 2 moléculas de HCl por serem moléculas polares do que separar 2 moléculas de O2. Se você pegar o ponto de ebulição do HCl, eu vou até pesquisar. Eu não sei de cor, vou pesquisar agora, porque ele é uma aula completa, vocês sabem disso. Então, vamos colocar aqui. HCl. Ponto de ebulição de HCl. Está em espanhol aqui, ó. Vamos ver aqui. Ô, rapaz, tá demorado o troço aqui. Ponto de ebulição do HCl, menos 85 graus. Do O2 é menos 182. Ou seja, todo mundo sabe que menos 85 é um valor maior que menos 182. Concorda comigo? Então, o ponto de ebulição do HCl é maior. Ah, mas é temperatura negativa. Não interessa. Mas é maior do que o O2. Por quê? Porque o HCl é uma molécula polar. Vocês estão entendendo, queridos? Não é difícil.
Molécula polar tem ponto de ebulição maior que molécula apolar. Fechou? Bom, o nome da interação. Eu falei no vídeo que existem basicamente 2 tipos de moléculas polares, as chamadas moléculas polares comuns e as moléculas polares especiais. Eu chamo assim, especial, tá? O que seria molécula polar comum? É o HCl. Por exemplo, o que seria uma molécula polar especial? Hidrogênio ligado ao FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas, onde você tem hidrogênio ligado ao FON, são moléculas que fazem um tipo de interação mais forte de todas, né? De todas as 3, né? Que é a chamada ponte de hidrogênio. Agora, moléculas polares que não fazem ponte de hidrogênio, o nome da interação é dipolo permanente. Dipolo, dipolo, dipolo permanente. A gente vai ver nos exercícios. Eu quero fazer aí, né? Pelo menos uma meia hora de exercício para ficar bem fixado na cabeça de vocês, para vocês entenderem bem, tá? Lembrando que a nossa gloriosa aula acaba 5:10. E aí vocês estão liberados. Beleza? Então, moléculas polares, nós temos dipolo permanente, tá? Dipolo permanente quer dizer o quê? Dipolo. O que quer dizer dipolo? 2 polos. Então, tem uma ponta positiva e uma ponta negativa, tá? E os polos opostos se atraem. Então, a ponta positiva de uma molécula vai atrair a ponta negativa de outra molécula e vice-versa. Por isso que é di. Di quer dizer 2. Dipolo, 2 polos. Polo negativo, polo positivo. Beleza? Agora, por que permanente? Porque esse polo é sempre negativo e esse polo é sempre positivo, não muda. Por isso que é permanente. Então, atração entre 2 polos. Então, você vai pegar aqui, ó. Polo negativo atrai o polo positivo. Polos opostos. Aqui, polo positivo atrai o polo negativo. Polos opostos. Belezura? Muito bem. E a ponte de hidrogênio, também chamada de ligação de hidrogênio. O nome mais moderno é ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio vai aparecer nas questões mais antigas. A palavra ponte quer dizer intermediário. Uma ponte liga um lado ao outro lado, não é isso? Quando a ponte é de hidrogênio, é porque o hidrogênio é esse intermediário. Então, o hidrogênio de uma molécula é intermediário entre essa molécula e uma outra molécula. Tá certo? Bom, quando que a molécula apresenta a interação do tipo ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio? Primeiramente, tem que ter hidrogênio na molécula. Só que não basta ter hidrogênio na molécula, porque o HCl também tem hidrogênio na molécula. Então, não é simplesmente, tem hidrogênio, faz ligação de hidrogênio. Não. Tem que ter hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Esses 3, chamado FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses 3 átomos, eles se localizam na região superior direita da tabela. Tudo bem? E aí o que acontece? São os 3 átomos mais eletronegativos de toda a química. O mais eletronegativo de toda a química é o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, toda vez, tá, que você tem hidrogênio ligado ao flúor, ou hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado ao nitrogênio, você tem uma ligação muito polar. A ligação hidrogênio com flúor, ela é muito polarizada. Então, o flúor fica com a carga negativa, uma grande carga negativa, e o hidrogênio com uma grande carga positiva. Isso vale também para o nitrogênio e para o oxigênio. Então, toda molécula, que nem a água, tá? Vou demonstrar isso aqui para vocês. Toda molécula que faz ponte de hidrogênio funciona mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem. Vamos pensar na água. A água está aqui, ó.
Beleza? A água tem o oxigênio, carga negativa, e os hidrogênios, carga positiva. Certo? Muito bem. Vou melhorar isso aqui. Vou colocar assim. Essa é a molécula de água, certo? Ó, tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. O que é a ponte de hidrogênio, Mauro? A ponte de hidrogênio é o seguinte, ó. É o hidrogênio. Vou representar assim a ponte de hidrogênio, tá? Ó, essa interação aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu facilitar aqui para vocês visualizarem, para vocês entenderem bem. Ó, colocar assim fica mais fácil. Então, o hidrogênio, ele vai servir de ponte. Isso aqui é a ponte entre essa molécula e uma outra molécula de água. Agora, reparem como é que funciona a ponte de hidrogênio. O hidrogênio está servindo de ponte entre essa molécula e uma outra molécula de água. Lembrando que, logicamente, aqui ó, tem que ter carga negativa, né? Cargas opostas se atraem. Isso aqui é a ligação de hidrogênio. Essa interação aqui, ó, entre esse hidrogênio da molécula de água com o oxigênio de outra molécula de água. Aqui, mesma coisa. Aqui vai ter interação uma outra molécula de água. Aqui, por exemplo, outra interação com outra molécula de água. E por aí vai, queridos. Ó, as pontes de hidrogênio aqui, ó. E essas interações são muito fortes. Tá certo? Por quê? É entre carga positiva e carga negativa. Carga positiva, carga negativa. E são cargas positivas e negativas bem grandes, tá? Então, a interação é muito forte. Para você quebrar isso aqui, ó, para você quebrar aqui, quebrar aqui, quebrar aqui, você vai precisar aquecer bastante a água. Por isso que o ponto de ebulição da água é anormalmente elevado em relação a outras substâncias. O aluno fala assim, mas você sabia disso? Você sabia que a água é difícil de aquecer? Todo mundo que já foi para a praia sabe disso. Se você entrar 10 horas da noite no mar, a água está morna. No verão, lógico, né? Você está lá no Guarujá, de frente para o triplex. Aí o que acontece? Você entra na gloriosa água do mar. 10 horas da noite. Está morninha. Está uma delícia. Tá certo? Por quê? Porque passou o dia inteiro recebendo calor. O dia inteiro recebendo calor. Foi difícil esquentar, mas também é difícil esfriar, por causa do calor específico da água. Por que é difícil esquentar, mano? Por que é difícil passar água do estado líquido para o estado gasoso? Porque as interações entre as moléculas de água são muito fortes. Então, para separar, você tem que aquecer bastante. Por isso que manda ferver a água de um rio, de um córrego para beber. Porque quando você ferve a água, você vai estar a 100 graus. A 100 graus Celsius não tem bactéria, não tem vírus, não tem nada que resista, queridos. Já era. Entendeu? Você dá uma coada na água, ferve e pode tomar, já era. Já assistiu aqueles programas lá, Largados e Pelados? Os caras acham que é água parada, empoçada. Aí o que o cara faz? Preciso ferver sua água. Se ele tomar aquela água, né? Ele vai se contaminar todo, vai acabar saindo do programa, vai pegar uma diarreia louca, vai embora. Já vi programa assim, o cara bebeu água parada, não conseguiu fazer fogo, tomou aquilo, virou do avesso, helicóptero teve que levar. Sobrou só a mulher. Sempre a mulher que sobra. Né? O cara sempre faz presepado e vai embora. Não aguenta.
Isso porque era um fuzileiro da Marinha Americana, condecorado. Ah, não aguenta 3 dias. A mulher, se bobear, dona de casa, ela aguenta. Aí o que acontece? O cara ferve aquela água e bebe. Porque quando ele ferveu aquela água, tudo que estava ali, que não prestava, foi desnaturado, foi detonado, foi morto. Beleza, queridos? Então vamos fazer exercício agora. Tem um pouquinho menos de meia hora. 20 minutinhos nós temos para fazer algumas questões e praticar isso. Então abra, por favor, o seu material. Livro 1B. Página 114. Abram aí, por favor. Página 114. Então, agora que nós vamos resolver o exercício, eu quero que todo mundo ligue a câmera, tá? Porque esse é o momento crucial da aula. Pode ligar a câmera aí, pode ligar. Deixei vocês de boa um tempão, agora liga a câmera. Porque vocês têm que estar, eu tenho que saber se vocês estão prestando atenção na aula. Eu vou resolver o exercício agora, eu preciso saber. Calma aí, ô Mauro, eu vou pegar o livro e daí eu ligo a câmera, tá? Tá. Rápido. A todo mundo, tô vendo aqui, hein? Pode ligar a bendita da câmera aí. A maioria não ligou, pode ligar. Guilherme, Eduardo, Giovanni, Rafael. Ô, Mauro, eu tô no computador, eu vou ter que entrar pelo celular, aguarda só um segundinho aí. Ah, beleza, dá teus pulos aí, liga aí, vamos lá. Eu quero que vocês aprendam. Ah, mas a gente está prestando atenção. É, como é que eu sei? Como é que você prova? Entendeu? O colégio está preocupado com isso, querido. Tem aluno que fala assim, aí o colégio fica enchendo o saco para ligar a câmera. Não, o colégio... Depois você entra na FUVEST, você vai visitar o colégio depois para abraçar a gente. Ai, obrigado. Entendeu? É a única maneira que a gente tem de saber se vocês estão acompanhando, queridos. Entendeu? E não é para fiscalizar. Eu sou pai, queridos. Eu fiscalizo meu filho. Quem tem que fiscalizar vocês é o pai de vocês. Mas o nosso papel é ter certeza que vocês estão acompanhando para que o rendimento da aula seja bom. O aluno acha que está aqui para ser polícia. Eu sou polícia. Qual que é a página, Mauro? Beleza? Então vamos lá. Qual que é a página, Mauro? Oi. Qual que é a página para abrir? 114. Ou como dizia minha avó, 114. 114. Vamos lá. Câmeras ligadas. Qualquer dúvida, pergunta aí. Lembrando a tarefinha do Classroom, que já está lá te esperando, de braços abertos. Nossa, é o Darth Vader. Que honra ter o Darth Vader como meu aluno. Tá, agora desliga essa bagaça aí. Primeira questão. Associe os compostos a seus respectivos tipos de geometria e de interações intermoleculares. Olha que moleza. Ligar a câmera, né? Olha só. CO2, tá? CO2 é para associar, certo? A geometria com a... Então, vamos lá, CO2. Vou fazer aqui, vou dividir o quadro em 4 partes, para você não falar que eu não sou fantástico. NH3, o que mais? SO2 e BCH3. Aqui vai dar uma confusão para muita gente. Ai, tem muito átomo aqui, você não falou. É, mas eu falei do boro. Então, presta bem atenção aqui, meu povo. Primeira coisa é identificar o formato da molécula. Olha aqui, ó. CO2, molécula de 3 átomos, tá? Que não segue o esquema da água. Eu já falei do CO2 não poucas vezes.
É uma molécula linear. Tá? É uma molécula apolar. Linear e apolar. Bom, se ela é linear e apolar, é dipolo pelas alternativas, né? Tem vários nomes, mas eu posso chamar de dipolo induzido. Tá? Então, dipolo induzido linear. Amônia. Amônia é molécula de 4 átomos, molécula-chave, molécula-regra, molécula piramidal. Olha aqui, ó. Então, ela é piramidal. E por ser piramidal, necessariamente molécula polar. E agora, preste atenção aqui, ô, primeiro ano. Você percebeu que tem hidrogênio ligado a nitrogênio? Então, faz ligação de hidrogênio. Ó, toda molécula que tem hidrogênio ligado diretamente a nitrogênio é o H-FON. O tipo de interação é ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. SO2, molécula de 3 átomos. Aqui só tem só tem família 6A, né? Só a família 6A. Então, é uma molécula angular. E por ela ser angular, necessariamente ela é polar. Tá certo? Só que ela não tem hidrogênio. Aqui tem um par de elétrons. Ela não tem hidrogênio aqui. Ela não vai fazer ligação de hidrogênio. Então, é o chamado dipolo permanente. Ela é uma molécula angular, portanto, ela é polar, necessariamente. Ela é uma molécula polar tipo comum. Não é uma molécula polar sofisticada, que nem a amônia, né? A amônia, tem um par de elétrons aqui também. Toda molécula que tem par de elétrons no átomo central é polar, queridos. Isso eu falei quando eu dei aula sobre isso. Bom, aqui, ó, tem o boro. Toda vez que tem o boro, a molécula é assim, ó. Trigonal plana. Trigonal plana. E o que está ligado? São 3 CH3. CH3 aqui, CH3 aqui, CH3 aqui. Beleza? Toda molécula trigonal plana. Você percebeu que as pontas são todas iguais? Ó, trigonal plana. Por que é trigonal plana? Por causa do boro. Toda vez que apareceu o boro, o formato é trigonal plano. Aprende isso. Já falei isso. Só que molécula trigonal plana pode ser polar ou apolar. Nesse caso, as pontas são todas iguais. Então, é uma molécula apolar. E se ela é apolar, o tipo de interação é dipolo induzido. Qual é a alternativa que traz isso? De cima para baixo. Ó, CO2. CO2 é linear, dipolo induzido, A3. Pronto. Matou o exercício, resposta letra A. Beleza? Primeira questão, letra A. Primeira questão, letra A. Alguma dúvida, senhores? Não é difícil. Tem que querer também, né? Tem que ajudar também. Estudar um pouco. Você percebeu que as moléculas são sempre as mesmas? Não muda, queridos. Não muda. Número 2. Ô, Mauro, Fala. o que está escrito ali na última palavra do SO2? SO2, aqui? É. Tá, onde vê aí? Permanente. Ah, tá. Estão conseguindo enxergar direito aí, queridos? Sim. Isso. Quem não estiver enxergando direito, das duas, uma. Ou troca o computador ou tira a remela do olho. Aqui, ó. Questão 2.
As camadas de gelo polar de Marte, rapaz, dá para tomar tereré em Marte, hein? Tem gelo lá. Aumentam e diminuem de acordo com as estações. Elas são feitas de dióxido de carbono sólido e se formam pela conversão direta do gás em sólido. Oh! É gelo seco! Vamos falar em gelo seco? Que é o CO2 no estado gasoso? Está acostumado com gás carbônico, né? Esse que está saindo do seu nariz aí quando você, né, expira. Pois é, mas você sabia que o CO2 ele pode ficar sólido e aí o nome que se dá é gelo seco? E por que tem esse nome gelo seco? Porque ele é transparente que nem o gelo, mas ele é seco porque quando você aquece ele não derrete. Ele sublima, ele passa de sólido para o gasoso direto. Por isso que ela é um gelo que não molha a mesa, é um gelo seco. Então, bom. São feitas de dióxido de carbono sólido. Você sabe que no estado sólido existem interações moleculares. Bastante interação. Estado líquido, um pouco menos de interação. E no estado gasoso, nós não temos interação nenhuma. Tá? Vocês sabem disso. Beleza? Então, novamente, o exercício está falando do CO2. Olha a molécula do CO2. Ela é uma molécula linear. Por que é linear, Mauro? Ela tem 3 átomos, só que esses átomos não estão seguindo o esquema da água. O esquema da água é 6A com hidrogênio, 6A com 7A ou só 6A. Que vocês têm que estudar a geometria molecular. O carbono é da 4A. Aparece 4A no esquema da água? Não. Então, o CO2 não é uma molécula angular. O CO2 não é uma molécula angular, porque o carbono, que é da 4A, não se enquadra no esquema da água. Então, se o formato não é angular, vai ser linear. A pergunta é, as pontas são o quê? Pontas iguais. Quando a molécula é linear e as pontas são iguais, a molécula é o quê? A molécula é apolar. E qual é o tipo de interação que moléculas apolares fazem? Dipolo induzido. Também chamado de dipolo instantâneo. Também chamado de Van der Waals. Um desses nomes vai ter que aparecer na alternativa. Qual a alternativa que aparece? Dipolo induzido, letra C de coração. Entenderam ou não? Se você identificar o tipo de molécula, ó, identificou a geometria, identifica se a molécula é polar. Anota tudo, queridos. Isso aí é um resumo. Beleza? Eu vou cobrar nas provas no simulado, tudo misturado. Geometria com polaridade, com força intermolecular, fazer uma sopa. Vai ver. Então tem que estar tudo na cabeça. Vamos lá, questão 3. Questão 3. O nitrogênio gasoso é o gás mais abundante no ar atmosférico. Já o nitrogênio líquido é utilizado em cirurgias a baixas temperaturas. Qual alternativa corresponde à geometria e o tipo de força intermolecular nas moléculas do nitrogênio líquido? Por que ele está falando nitrogênio líquido? Porque no estado gasoso não tem interação. Então, vamos lá. Estado gasoso não tem interação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão número 3. Está falando do N2. Beleza? Molécula de 2 átomos. Como é que é a cara dessa molécula? Nitrogênio
fazendo uma tripla com outro nitrogênio. Ai, como é que eu vou saber que é tripla? Nitrogênio da família 5A. Se ele é da 5A, tá? Família 5A. Nossos pais assam saborosos bifes macios. Nossos pais assam saborosos bifes macios. Pô, ele morou na área, filho. O rei dos macetes. Então, nitrogênio da 5A. Quem é da 5A? 5, 6, 7, 8. Tem que fazer 3 ligações. Essa molécula tem 2 átomos apenas. Geometria linear. Geometria linear. Sim ou não? Geometria linear. A molécula tem 2 átomos apenas, é um de frente para o outro. Pergunta: as pontas são o quê? Pontas iguais. Pontas iguais quer dizer o quê? Molécula apolar. E molécula polar, qual o tipo de interação? O tipo de interação é dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo, tá certo? Então, a resposta é a letra A, de amor, I love you. Beleza ou não? Dúvidas? Nenhuma. Não. Tá todo mundo beleza aí, né? Chuchu, beleza! Questão 4. Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Terra do Osório. Aí, sulfeto de hidrogênio é um dos compostos responsáveis pela halitose ou mau hálito. Ele é formado pela reação das bactérias presentes na boca com os restos de alimento. Apesar de apresentar estrutura semelhante à molécula de água, o H2S é um gás à temperatura ambiente e pressão atmosférica. Essa é uma questão boa. O H2S tem a mesma geometria que a água. Portanto, é polar que nem a água. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Questão número 4. Água. A água é isso aqui, ó. Por que a água é uma molécula angular, Mauro? A água é uma molécula angular, portanto, é uma molécula polar. Sabe por quê? Porque a água tem hidrogênio e família 6A. Tudo bem até aí? H2S. Hidrogênio e família 6A também. Então, H2S também é uma molécula angular. Se é uma molécula angular, também é uma molécula polar. Belezura? Agora, presta bem atenção para você entender bem. Quem tem maior ponto de ebulição? A água. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a água tem hidrogênio ligado ao oxigênio, aqui, ó. Então, ela pode fazer o quê? Ligações de hidrogênio. Ela pode fazer ligações de hidrogênio. Quem faz ligações de hidrogênio vai ter maior ponto de ebulição. Quem pode fazer pontos de hidrogênio, ligações de hidrogênio, por que pode fazer? Porque tem hidrogênio ligado ao oxigênio, o famoso HFON.
Quem faz ligações de hidrogênio apresenta maior ponto de ebulição. O H2S é uma molécula angular, é uma molécula polar, porém, o hidrogênio está ligado ao enxofre. Tá certo? Então, que tipo de interação que faz? Dipolo permanente. Então, tem o quê? Menor ponto de ebulição. O ponto de ebulição do H2S é menor que da água. Tá certo? É menor que da água. Por que que é menor, Mauro? Ele é menor porque a interação de polo permanente é mais fraca que ligação de hidrogênio. Então, é mais fácil separar uma molécula de H2S de uma outra molécula de H2S do que separar uma molécula de água de uma outra molécula de água. Então, quem faz ligação de hidrogênio tem interações mais fortes, portanto, tem maior ponto de ebulição. O H2S, apesar de ser uma molécula polar também, é uma molécula polar comum, portanto, realiza interações do tipo dipolo permanente. Então, o ponto de ebulição do H2S é menor em comparação com a água. Por isso que a água ferve a 100 graus. O H2S ferve a uma temperatura bem menos. Vou até ver aqui o ponto de ebulição do H2S. Vamos ver aqui. Ponto de ebulição do H2S. Ó, o ponto de ebulição do H2S é menos 62. O H2S era líquido e passou para o estado gasoso em menos 62 graus Celsius. A água a menos 62 é sólida ainda. Nem derreteu e muito menos ferveu. O H2S não. Ele deixa de ser líquido a menos 62. Por quê? Porque dipolo permanente é uma interação mais fraca do que ligação de hidrogênio. Então, se é mais fraca, é mais fácil separar. Então, você não precisa aquecer muito. Tá? Resposta letra A, de amor, I love you. Apresenta forças intermoleculares mais fracas em relação às ligações de hidrogênio na água. Resposta letra A. Belezura? Com isso, nós terminamos nossa gloriosa aula. Tá certo? Tem tarefa no Classroom. Assistam de novo o vídeo. Tá certo? Assistam de novo o vídeo. Beleza? Que está no Cisflame, tarefa no Classroom. Se cuidem, usem touca, lavem as mãos. Vamos que vamos. Forte abraço e até a próxima. Falou, Maurão. Valeu, galera. Falou.